uma das principais características, dos principais recursos do PVSys, do software de simulação, o software mais usado, o software mais recomendado para simulações de grande porte, simulações mais precisas, mais detalhadas. Uma das principais características desse software é ele conseguir levantar com precisão e com bastante facilidade a quantidade, né, um montante de perdas em um sistema de geração fotovoltaica. Então, uma das grandes dificuldades também encontrada aí pelos profissionais que atuam no setor é ter esse detalhamento, é ter esse dado de precisão, esse dado de perda com mais precisão. E nesse sentido aí, o PVSys então vem ajudar, é uma ferramenta que vem bastante ajudar nessa tarefa. E aí, eu dei, na semana passada, uma aula exatamente sobre isso aí para a minha última turma de PVSys, né? E eu gravei o trecho onde eu recortei dessa aula. Nessa aula foi um curso de treinamento de 16 horas ao vivo, então realmente bem extenso, muito conteúdo disso, mas eu recortei dentro desse treinamento a parte onde eu falo sobre a configuração das perdas detalhadamente no PVSys. E é isso que eu trago para vocês hoje na nossa aula semanal, né, no nosso conteúdo número 80, né, a nossa semana de número 80 no ar, aí, colocando sempre às segundas-feiras, às 8 horas, um conteúdo gratuito para vocês. É isso que você vai ter agora aí. Confere aí o vídeo, confere aí o recorte dessa aula e depois você deixa nos comentários aí o que você achou, né? Se vale a pena continuar produzindo conteúdo nesse sentido, produzindo conteúdo dessa forma. E isso é um feedback, né? Você deixar o seu comentário falando que gostou ou que não gostou, que eu poderia ir em outra direção, que eu poderia produzir um outro tipo de conteúdo. Outra forma também que você tem de me dar um feedback é se inscrever, né, no canal, deixar um like no vídeo e compartilhar esse vídeo aí com algum outro profissional, algum colega seu, alguém que você saiba que atua na área e que se beneficiaria desse conteúdo. Meu objetivo sempre é levar, divulgar a tecnologia fotovoltaica e levar a qualificação profissional, né, em alto nível para o maior número, né, de pessoas possível. Aí, a gente tenta sempre alcançar o maior número de profissionais e, com isso, ajudar a crescer o mercado de energia solar no Brasil, mas crescer com responsabilidade, crescer com qualidade. Beleza? Conto com você aí nessa luta, nessa jornada. Então, faz isso aí pra gente, que a gente vai seguir aqui produzindo esse conteúdo toda semana. Valeu! Confere aí agora a gravação da aula. E aí a gente pode, então, tá pronto para a simulação. Foi aquela simulação que eu fiz. Eu estou considerando, então, o meu sistema livre de perdas e livre de sombreamento. Então, vamos dizer assim, é uma condição ideal. Uma condição ideal. Então, a gente teve uma produção de 8.731 kWh ano. Vocês lembram, naquele pré-dimensionamento, quanto que tinha dado? Tinha dado 8.777. 8.777. Agora ele já refinou esse resultado para 8.731. O que mudou de lá para cá? Mudou que a gente agora definiu o sistema, né? Então, agora a gente tem dados de equipamento. Se eu for lá no sistema e mudar tipo de módulo, tipo de inversor, começar a mudar aquilo ali, essa produção anual vai começar a mudar também. Tá? Mas você observa que ela não mudou, né, da água para o vinho, não muda muito. É um refinamento apenas. Então, o próximo passo aqui, lá no nosso checklist, passo 8, é entrar em perdas detalhadas. Então, a gente vem aqui, perdas detalhadas. Pessoal, todo mundo chegou nesses valores aqui, ó, deixa eu dar uma lupa aqui de novo. Essa lupa é muito ruim de ficar com ela o tempo todo, por isso que eu fico saindo. Eu perco os botões aqui de operação, mas todo mundo chegou nesses valores, isso aqui. Aí, uma vez que vocês, então, estejam nesse ponto aqui, né, depois de executada a simulação, tenho esses resultados. Ó, eu falei da produção anual. A produção específica é um índice de performance também, é uma figura de mérito também, que ela se refere ao seguinte: quantos quilowatts o meu sistema produz por
quantos quilowatts-hora, ou seja, quanto de energia o meu sistema produz por cada kilowatt por ano. Né? Então, isso aqui é uma forma de comparar sistemas de tamanhos diferentes. Então, eu tenho um sistema de 5 kW, que a gente está projetando aqui, eu quero comparar com, por exemplo, uma usina de 500 kW, né? 100 vezes maior. Pela produção anual não dá, né? Ser 100 vezes maior. Simplesmente dividir por 100 para ter uma razão. O que se faz é avaliar a produção por cada quilowatt pico. Então, cada quilowatt pico daquela usina consegue produzir 1.746 kWh por ano. Outra figura de mérito, outro índice de performance, é o performance rate, ou índice de performance, como ele chama aqui na tradução de Portugal. Em inglês, isso é performance ratio, e a gente usa bastante também aqui no Brasil esse termo, PR, performance ratio, que é o 0,8434, que é... Aqui ele está contabilizando as perdas. E aqui tem as perdas do grupo, 0,8 kWh por quilowatt pico por dia. Então, a gente também pode comparar sistemas pela quantidade de perdas que ele perde por kilowatt. E aqui é a perda absoluta, né? Quilowatt-hora por quilowatt. Perda do grupo e perdas do sistema. Aqui a gente pode ver isso, né, nos resultados detalhados aqui do que seriam cada uma dessas perdas. Diagrama de perda. Aqui, ó. Então, você tem as perdas, por enquanto, só as devido à temperatura, devido à posição, né, orientação, inclinação, que são as perdas aqui que ele chama de perdas de captação. E depois você tem uma conversão aqui, ele fala, ó, a eficiência da conversão 21,33, essa eficiência é do módulo. Depois da conversão, eu tenho aqui o meu sistema já elétrico. E aí a gente, então, tem algumas perdas devido à temperatura, qualidade dos módulos, ômicas, né, que é dissipação aí no cabeamento, etc. E tal. E aí a gente, então, chega com um valor de potência aqui, final, 8.731. Ok. Então, a gente fez uma simulação, por enquanto, sem perda. Agora eu vou entrar na parte de perdas. E aí, vamos seguir aqui. Vou entrar primeiro em perdas ômicas. Né? Então, uma aqui, ó. Perdas ômicas. Então, essa parte aqui, para quem já trabalhou com instalações elétricas, para quem já trabalhou na parte de circuitos elétricos, ela é bem autoexplicativa. Né? Então, eu tenho aqui as perdas, por exemplo, da parte DC, né? E depois as perdas da parte CA, que ou seja, após o inversor. Eu posso entrar aqui em cálculo detalhado ou posso usar uma definição default, que é de 1,5%. O cálculo detalhado vai me pedir para eu colocar para ele aqui qual é a seção em milímetro quadrado de cada trecho. Né? Então, vou colocar aqui os comprimentos. Então, a ligação entre a string e os módulos tem quantos metros? Né? Então, eu vou colocar lá, tem 5 metros. Estou usando um condutor de 2,5 milímetros quadrado? Ok. Depois, da caixa principal até o inversor, tem quanto? Tem 10 metros. Estou usando mais 2,5. Então, ele já faz essa conta aqui e já pega, a resistência para calcular as perdas ômicas. Eu posso informar também as perdas CA, né, após o inversor. Você pode colocar aqui comprimento, né, do inversor até a injeção na rede, ou seja, até o quadro de distribuição, o padrão do quadro. O inversor normalmente está perto do quadro até o medidor, até a injeção. Então, posso colocar aqui
mais uns 10 metros, seção do cabo. Vou, né, escolher a apropriada. Defino se eu estou trabalhando com cabos de cobre ou de alumínio. Inclusive, ele dá uma informação nessa versão aqui, antes ele não dava, é interessante. Ele dá essa versão, a informação aqui que o cabo está subdimensionado em relação às normas IEC, mas aí a gente tem que, né, fazer aqui pela NBR 5410. Então, é mais um informativo. O PVSys não é uma plataforma de projeto elétrico, né? Aqui, nosso objetivo aqui é conhecer as perdas detalhadas. Então, a gente tem que chegar aqui já com o projeto elétrico pronto. Então, informei aqui as perdas ômicas. Comprimento e seção dos cabos. Aí, depois eu venho para a qualidade do módulo. LID e mismatch. Então, vamos lá. Qualidade dos módulos. Perdas. Só voltando aqui, para a galera ficar com a mesma configuração, né? 5 metros na string módulo, 2,5 milímetro quadrado, 10 metros, 2,5 milímetro quadrado. Depois aqui eu marquei perda CA, comprimento da parte CA, 10 metros, seção do cabo 2,5 de cobre. Aqui embaixo, ele tem a possibilidade de usar transformadores também. Então, se eu estou com um sistema de mau porte, né, com uma subestação de média tensão, então eu tenho um transformador aqui também, eu vou colocar os parâmetros do meu transformador, porque aí ele vai incorporar isso também no cálculo de perdas. Mas eu não vou, então, nesse sistema aqui a gente não vai botar. Então, isso aqui são as perdas ômicas. Vamos passar aqui para perdas de mismatch e LID. Então, primeiro, qualidade dos módulos. Qualidade dos módulos. Ele vem pré-definido, né? Quando ele vem pré-definido, ele pega lá do datasheet do fabricante. Isso aqui fala, desvio da eficiência efetiva média do módulo em relação ao fabricante, a especificação do fabricante. Um valor negativo indica uma performance melhor. Então, ele está dizendo aqui que ele tem menos 0,4%, ou seja, o fabricante me vende um módulo de 500, mas, na média, ele me entrega um módulo de 502, né? Isso. Então, ele me entrega uns 2 wattzinhos a mais ali de gorjeta, né? De extra. Por quê? Porque no processo de fabricação, e até mesmo considerando uma degradação inicial, para ele chegar, né, num valor. É claro que ele pode entregar um pouquinho menos, né, um pouco menos de 500, mas para ele chegar na média em 500, ele procura projetar o módulo para ter 0,4% a mais. Então, isso é o que ele está informando no datasheet. Esse efeito aqui de degradação, né, induzida por luz, degradação nos módulos de silício nas primeiras horas de funcionamento em relação aos valores STC do teste rápido do fabricante. Então, o que acontece? Antigamente, o fabricante fazia aquele teste, um teste rápido, que é um flash de luz, ele piscava uma luz com 1.000 watts por metro quadrado, né? Uma luz com irradiância de 1.000 watts por metro quadrado, dava um flash e media o pico de potência que o módulo gerava, e aí isso na condição de temperatura, e aí ele marcava, ó, esse módulo aqui fornece tantos. Só que isso era muito rápido, né, para o processo de fabricação, então era uma esteira passando, um flash piscando em cima de cada um, não dava tempo de haver essa degradação inicial nas primeiras horas. Então, eles, na hora que ligavam o módulo, inicialmente, ele tinha 1%, 2% de perda. Só que agora eles estão no processo deles, já
meio que entregando o módulo amadurecido. Alguns fabricantes, eles entregam aqui com 2%, ou não informam. Quando não informa, a gente coloca aqui 2%. Esse aqui já estava como zero, né? Provavelmente puxou do datasheet o zero, porque o fabricante já faz esse teste de degradação inicial. Ele já faz isso em fábrica. Mas, para a gente ser um pouco mais conservador, vamos colocar o valor padrão aqui também. Eu vou marcar o valor padrão. Então, a questão da qualidade, né? A questão do lead, agora a questão do mismatch. O que é mismatch? Mismatch é quando os módulos não são exatamente iguais, né? Apesar de eu comprar um lote lá de módulos, o mesmo modelo, né? Mesma potência, tudo certinho, igualzinho, fabricado no mesmo dia, lá bonitinho, na hora da fabricação lá das pastilhas de silício, da dopagem dos semicondutores, na hora da fabricação interna dele, intrínseca, não fica exatamente igual, né? Em engenharia, a gente sabe que nenhum equipamento é absurdamente igual, né, em termos micro. E acontece mesmo com o módulo. Só que o problema é que os módulos, tendo pequena diferença, eles não vão funcionar na maior performance deles, eles vão ter perdas de eficiência por causa disso aí. E aí, então, tem perdas de 2%, né, é um valor pré-definido, e perdas com tensão, considerando uma tensão fixa, 2,5%. Eu poderia também entrar aqui num cálculo detalhado, fazer ensaio, né, fazer ensaio em laboratório e configurar isso aqui. Mas não, vamos pegar os valores padrão mesmo. Então, a gente tem aqui a questão do mismatch, que são realmente essas pequenas diferenças. Aqui vem uma outra etapa também bem interessante, perdas devido à sujidade, né? Perdas devido à sujidade. Poeira. Sujidade é sujeira, né? A poeira. Então, um sistema fotovoltaico, se tiver muito tempo sem chover, né? Se estiver muito empoeirado, a produção dele cai. Então, como é que a gente lida com isso? Isso aí é característica de cada instalação, de cada região. Então, o ideal para isso daí é ter acesso a algum tipo de estudo, alguém que já mediu, que já acompanhou isso ao longo do tempo, ao longo dos anos. Agora, bom, vou montar um sistema aqui em Vitória ou um sistema lá em Petrolina e não tem nenhum tipo de estudo ainda a respeito. Aí a gente vai para o DEFU. Vamos para o DEFU. Cadê perdas devido à sujidade? Então, eu vou para o padrão. Se eu tiver então um estudo já a respeito disso aí, eu posso colocar aqui, ó, esse percentual especificamente por cada mês, porque a gente sabe que ao longo do ano, cada mês vai mudando, né? Vai mudando. Característica de chuva, característica do tempo mais seco, de poeira, de ventos, tudo isso daí. Mas vamos aqui, por enquanto, para o padrão. Aí a gente tem perdas por efeito do ângulo de incidência. Deixa eu ver se eu listei isso aqui. Não, eu listei as principais só, né? Perdas detalhadas. Mas vou só passar por elas aqui, então. Então, utilizar a definição do módulo. Então, o fabricante mesmo já vai me falar. Isso tem a ver com a qualidade do revestimento que ele colocou, do vidro que ele colocou ali né, em cima da célula, que o que faz a conversão de energia luminosa em elétrica é a célula. Em cima dela tem uma camada de proteção mecânica só, um vidro. Então, ele tem suas características físicas aí de refração, de reflexão. Então, vou pegar esses dados do fabricante. A menos, né, claro que
esteja num projeto de pesquisa, ou esteja dentro de um laboratório, ou esteja fazendo uma avaliação específica daquilo ali. Perdas auxiliares, né? Então, o que seriam perdas auxiliares? Eu posso ter aqui, ó, perdas auxiliares durante o dia, ventilador, se eu tiver uma ventilação forçada ali no meu sistema, né? Está num lugar muito quente, eu precisei colocar algum tipo de refrigeração. Perdas a partir de um certo limiar de potência de saída. Então, isso aqui, a partir de 90% da potência, entra um sistema de refrigeração auxiliar. E esses ventiladores, esses coolers aí, tem tanto de potência. Ou pode ser proporcional, né? Então, aqui a gente vai definir sistemas noturnos, perdas noturnas. O que pode ser? Pode ser, por exemplo, ele até descreve aqui embaixo, pode ser, por exemplo, ventilador, ar-condicionado, motorização, acessórios eletrônicos, iluminação ou qualquer outra energia que seja subtraída da energia produzida, né, vendida à rede. Então, diurno pode ser a parte de climatização, de refrigeração para o sistema, ou até iluminação para o sistema. E noturna pode ser um transformador. Às vezes, eu tenho sistemas que a tensão de saída do inversor não é a tensão padrão da onde eu vou ligar na rede. Então, tem que colocar um transformador ali. E esse transformador fica ligado de noite, a menos que eu coloque um sisteminha automático para desligar o transformador quando desligar o meu inversor. Então, se o meu transformador estiver ligado durante a noite, mesmo a vazio, ele tem alguma perda e eu posso incorporar isso aqui, se for o caso, né? Se você tiver algum tipo de consumo auxiliar. Então, sistemas de pequeno porte normalmente não tem isso aí. Numa grande usina, você tem uma sala elétrica que tem uma refrigeração, de repente você tem uma parte administrativa, um escritório de manutenção que tem um consumo também, então pode incorporar aqui para ele refinar depois nos cálculos e subtrair da energia gerada para refinar na energia líquida, saída. Parte de correção espectral, também isso aqui é referente à parte, né, física aí dos módulos, isso aqui eu também nunca usei. Indisponibilidade, isso aqui é importante. Se você tiver uma previsão, né, periódica de manutenção, de parada do sistema, principalmente para usinas de grande porte, então você já pode colocar aqui na previsão, ó, eu planejo parar essa usina por 0,5% do tempo do ano, 1% do tempo do ano, ela vai parar para manutenção, 2%, enfim, pode colocar aqui o percentual. Tem valores pré-definidos, que são, né, médias aí já utilizadas aí. Aí você pode colocar isso como uma distribuição aleatória, tá? Porque você vai parar quando? Né? Vai parar nos dias de maior produção, nos dias de menor produção. Se puder ser, né, planejado, a gente para no dia de menor produção. Se não puder, se for uma parada inesperada, né, uma manutenção corretiva, aí é aleatório. Então, vou deixar isso aqui também como o default, né, que é uma situação comum, né, a gente tem que levar em conta também. Tem a questão do envelhecimento, né? Eu gosto de usar na simulação o envelhecimento. E quando eu uso na simulação, ele me dá o resultado da simulação a partir de um ano definido. Então, eu vou pegar aqui a partir do ano 10. Então, eu vou querer saber qual é a produção do meu sistema. Se eu estou instalando ele hoje, eu vou querer saber qual é a produção do meu sistema daqui a 10 anos, né, no ano 10. Por quê? Porque tem uma perda, principalmente nos módulos, né, tem uma perda já conhecida, já definida, já sabida, tem uma perda de produção. Normalmente é 1% ao ano. Normalmente é 1% ao ano. Vamos ver aqui quanto que ele está. Se ele utiliza na simulação. Mantém os valores de mismatch calculados. Vamos marcar isso aqui também.
Ou melhor, né, já que eu vou seguir o meu checklist aqui, eu não vou usar essa parte de envelhecimento aqui na simulação, não. Tá, então, acho que passamos em... Faltou esse aqui, né? Parâmetros térmicos. Então, perdas, perdas térmicas, valores padrão de acordo com a montagem. Aqui eu informo qual o tipo de montagem. Né? Se os módulos são em solo, onde eu tenho circulação plena, total, por eles. Se eles estão semi-integrados, né, no telhado, então é essa situação aqui. Ou se eles estão colados mesmo, né, uma manta, ou estão colados sem nenhum espaçamento. No nosso caso aí, ele está integrado, semi-integrado no telhado. Então, vamos deixar marcado aqui e vamos dar OK na parte de perdas. Ela já ficou verdinha aqui, certo? Aí eu já tenho condição, então, de fazer a minha simulação. Ela estava dando... deixa eu ver aqui. Ela tinha dado 8.777 num pré-dimensionamento. A gente fez uma simulação lá, sem considerar perdas detalhadas, né? Tinha dado um pouco menos, eu não anotei, mas tinha dado menos, eu me lembro. E agora, considerando as perdas, a produção do sistema ela foi para 8.166. E a gente agora, então, tem essa janela aqui, né? Esse cenário aqui, que já é o resultado da minha simulação. Então, tem uma produção de 8.166 kWh por ano. Né? A gente tinha partido lá no pré-dimensionamento, a gente tinha partido de uma premissa de 8,8, né, se não me engano, acho que era isso, 8,8. E você vê que quando a gente vai incorporando e considerando algumas perdas, ele já caiu para 8,1, 8,2, mais ou menos, quilowatt-hora, 8,2 megawatt-hora. Beleza, então essa foi a nossa aula semanal Cursol número 80. Espero que você tenha gostado, né? Deixa o like aí no vídeo se você gostou e já é inscrito no canal. Se você não é inscrito ainda, aproveita para se inscrever para não perder nenhum desses conteúdos semanais. Algumas dessas aulas eu deixo sempre disponíveis, outras eu deixo só por uma semana, né? Porque esse material aí, muitos deles, a maioria deles, acaba fazendo parte dos meus treinamentos pagos, dos meus treinamentos das minhas turmas fechadas, então a gente acaba tirando do ar, mas no mínimo eu deixo uma semana, então é bom que você esteja inscrito aí para acompanhar sempre o que tem de novidade no mercado de energia solar. Valeu, um abraço e até a próxima semana. Até mais!